de confessar uma coisa para vocês. A Páscoa é o tempo que eu mais gosto. E gostaria também de vibrar mais na liturgia, cantar mais. Cantar não somente por cantar, mas para expressar amor, gratidão a Nosso Senhor por ter morrido e ressuscitado. Mas quando chega na Páscoa, ou não sei o que é que está acontecendo, fico afônico, a voz fica presa. Uma vontade tão grande de cantar, mas a voz presa. E então eu tenho que fazer essa opção, ou canto, ou falo pouco na homilia. Mas bendito seja Deus pelo privilégio de estar aqui, celebrando a Páscoa, celebrando a alegria da ressurreição. E tendo essa consciência interior e essa experiência de que tudo que nós estamos celebrando agora, o mistério da Páscoa, que está acontecendo ao nosso redor, não está acontecendo apenas ao meu redor, mas dentro do meu coração. Essa alegria, a força, todo esse clima pascal vem de dentro para fora. Porque Nosso Senhor, não por mérito, mas me dá essa graça, essa alegria de experimentar a festa da Páscoa, a Páscoa de Cristo, a minha Páscoa, a tua Páscoa, a nossa Páscoa, a passagem da morte para a vida, da escuridão para a luz, da tristeza para a alegria, de uma vida escrava para uma vida em liberdade, de uma vida submissa ao erro para uma vida conduzida pela graça. É Páscoa. E meus irmãos, hoje nós acabamos de ouvir no Evangelho que Maria Madalena, ela não estava muito satisfeita com aqueles ungüentos, aquela unção, aqueles preparativos que haviam sido colocados no corpo de Jesus sexta-feira. Como foi que enterraram Nosso Senhor sexta-feira? Às pressas, antes do sol se pôr, porque os judeus não trabalham no sábado, e o sábado começava quando o sol começava a se pôr, logo na sexta-feira. E então apressadamente tiraram o corpo de Jesus da cruz, passaram lá algum perfume, enrolaram e sepultaram o corpo de Jesus. Guardaram o sábado naquele silêncio todo, naquela tristeza total. Mas na madrugada do domingo, o primeiro dia da semana, quando ainda estava escuro, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo. É interessante, meus irmãos, quando o Evangelho nos diz que ainda estava escuro. Porque nós hoje temos essa energia elétrica, tem gente que tem lanterna, alguns têm lamparina. Mas naquele tempo, dizer que ainda estava escuro, significa dizer que estava escuro mesmo. Recorde quando falta energia de repente, e você não tem tempo de acender uma vela, você corre o risco de bater em alguma coisa, você se sente inseguro, um pouco de medo de quebrar alguma coisa, ou de ser ferido por bater em alguma coisa. Aquele clima de insegurança, de incerteza. Mas Maria Madalena, ela quis enfrentar esse clima de incerteza, de insegurança, de escuridão, e ir ao túmulo de Jesus. Uma grande lição para nós, para você. Todas as vezes que você estiver vivendo um clima de incerteza, de tristeza, de escuridão, acorde cedinho e venha ver Jesus. No mundo, talvez, onde as pessoas não têm muita coragem, muita preguiça, onde as prioridades são materiais, às vezes as pessoas não gostam de acordar cedo para fazer a visita ao Santíssimo. Uma visita em que você não vai visitar uma coisa, você não vai
apenas arejar o teu raciocínio, mas você vai se encontrar com aquele que é luz, aquele que é caminho, aquele que é verdade, aquele que é vida, aquele que pode conduzir a situação da tua vida. Faça como Maria Madalena, acorde todo dia cedinho, não digo com escuro porque a igreja está fechada, mas na medida do possível, venha ver o Senhor, venha visitar o Senhor na Eucaristia. Quando ela se aproximou do túmulo, ela viu que a pedra havia sido removida. Nosso Senhor foi sepultado numa caverna, a pedra havia sido removida. E então ela saiu correndo. Imagine só, esta mulher correndo no meio do escuro, correndo na escuridão. E foi ter com os apóstolos. Chegou então, encontrou Pedro e João. E ela disse apressadamente: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo, apressadamente, também com escuro. Esses homens, Pedro já de uma certa idade, São João novo, com uma pressa muito grande. Às vezes, meus irmãos, para as coisas do mundo, para as coisas que a gente pode ver e pegar e que talvez dê um certo lucro material a nós, a gente tem pressa para fazer as coisas. Mas quando se trata das coisas de Deus, a gente tem lá uma certa preguiça, um certo desânimo. A gente fica protelando: não, eu não vou para missa hoje não, só vou quando eu der certo. A gente não tem esse entusiasmo pelas coisas de Deus, essa pressa para buscar as coisas de Deus. Então eles foram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo. Era mais novo. Então chegou primeiro ao túmulo. Então ele chegou, olhou para dentro do túmulo, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Se fosse um de nós, teria entrado, porque a curiosidade é grande. Às vezes eu escuto assim, estou na calçada da casa paroquial ou perto da porta, e digo assim: está acontecendo isso assim, assim. O pessoal corre para olhar, seja lá o que for, parece que não tem medo. Correm para cima, impulsionados pela curiosidade. São João hoje no Evangelho não foi impulsionado pela curiosidade. Ele tinha uma condução interior. Mesmo que ele tivesse dentro uma curiosidade, uma vontade de ver logo o que foi que fizeram aqui, será que roubaram o corpo dele? Como é que está aqui a sepultura? Ele chegou na porta do sepulcro, viu, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Pedro, o chefe, a pedra, o primeiro papa, esse entrou no túmulo. Pedro viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Meus irmãos, se o corpo de Nosso Senhor tivesse sido roubado, teriam levado com pano, com tudo. Para que queriam um pano de defunto? Um grande indício, podemos dizer, uma grande prova da ressurreição. Os panos que haviam sido enrolados, utilizados para enrolar o corpo de Jesus, estavam bem dobradinhos. O do rosto e o restante do corpo, enroladinhos num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Preste atenção. Depois que Pedro chegou, o chefe, aí então o discípulo amado, João, entrou. Isso aí vale para nós, para a nossa igreja. Às vezes a gente, por uma experiência particular, por uma experiência mística, de oração, quer que as coisas aconteçam do jeito da gente. Ah, se na minha igreja Santa Católica, às vezes as coisas acontecessem do meu jeito. Mas não, eu tenho um superior. Tem o Papa Francisco, tem o Bispo diocesano, tem o coordenador dessa região aqui,
E todos eles em oração, em estudo, eles nos direcionam. E sabem aquilo que é melhor para cada paróquia. O que é que eu devo fazer? Conduzir a igreja do meu jeito, do jeito que eu acho que é certo. Se é arrogância, presunção, orgulho, vaidade, não. Eu me submeto à orientação deles. Como São João hoje no Evangelho preferiu que Pedro entrasse primeiro, nós também devemos ter respeito com a organização hierárquica da nossa igreja. Pedro primeiro. Então entrou também outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Olhem como é importante ter o coração aberto diante das coisas de Deus. Quando você vem aqui para a missa, por exemplo, com o seu coração preocupado, fechado, com vontade de ir embora logo. Então você vê as coisas aqui e olha logo para o relógio e diz: mas menina, essa missa não tem mais fim. Custa demais. E fica batendo um papinho, olhando no celular, conversando com um amiguinho. Às vezes vem com roupa sem manga, porque você não está nem aí comprometido com o que está se passando aqui. Então você faz como Pedro, que viu, mas só viu. São João chegou, viu e creu e acreditou. Feliz aquele que vê as coisas de Deus, a harmonia, a simplicidade, e tem logo o coração tomado pela fé. Nós devemos fazer esse esforço. Deus já fez a parte dele. Já mandou o filho dele morrer na cruz. O filho dele já ressuscitou. Cabe a nós agora fazer o mínimo do esforço interior para deixar a glória da ressurreição, o poder do Cristo ressuscitado adentrar o nosso coração, para que nós ressuscitemos com ele também. Mesmo assim, de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Era algo que mexia demais com a emoção deles. Tinham visto, sexta-feira, Nosso Senhor pendurado numa cruz, os soldados lá, judiando com ele de todo jeito, cortando o coração dele, e logo depois, saber que ele havia ressuscitado, era algo muito novo para eles. Mas ele viu e acreditou. É Páscoa, passagem. Eu fico muito feliz na Páscoa, repito. E sei que muita gente está experimentando agora a graça da Páscoa, da passagem, da transformação, de uma vida de pecado para a vida na graça. Mas mesmo nós agora, estando na Páscoa, muita gente não está em Páscoa, na Páscoa interior, porque muita gente continua ainda na vida velha. A leitura de hoje nos disse, a segunda leitura: se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Você está de agora para frente, neste tempo novo, recriado por Cristo, buscando as coisas do alto? Ou você continua buscando a vida velha, materialista, mesquinha, arrogante, cheia de intriga, de raiva, de inveja, de vício, de espírito de vingança, de mesquinhez, de adultério, de prostituição, de desvalorização da tua esposa, de desvalorização do teu marido, dos teus filhos? Você está deixando a Páscoa acontecer em você? Saiba, meu irmão, às vezes eu fico pensando assim: por que é que tem tanta gente que, quando é católico, só de nome, vem para a missa, canta, faz aquele ritual todo, aí depois conhece um amigo meio metido a protestante, revoltado, que leu ali alguns versículozinhos da palavra de Deus, aí depressa muda a forma de pensar, porque não tem convicção, porque não é firmado, aí passa para ser protestante. Quando vai ser protestante, a primeira coisa que faz é mudar as vestimentas. Bota um vestidão, bota uma calça comprida,
aquela coisa toda, bota uma Bíblia debaixo do braço, tinha vergonha da Bíblia quando era católico. Depois passou para ser protestante, a Bíblia fica suada de estar debaixo do braço. E então vai lá para o templo, se for preciso ir todo dia, vai, se tranca lá dentro e muda. Porque diz que conheceu a Deus, diz que conheceu. Não digo que conhecia, porque quem conhece a Deus não fica revoltado, não fica julgando os outros. Então por que é que você, na Páscoa, não procura cada vez mais fazer essa experiência de amor com o ressuscitado, para depois não precisar dizer que fez experiências por aí, onde Cristo não está de verdade, porque Cristo está de verdade aqui na Eucaristia, na hóstia consagrada, vivo, tão real como se estivesse no céu, como está no céu, aliás. Faça experiência agora. É tempo de também deixar a tua fezinha preguiçosa, medíocre, acomodada de lado e passar a ter uma postura de ressurreição, uma postura de vida recriada, transformada pela luz, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Então eu desejo do mais profundo do meu coração que toda essa luz que São João Batista contemplou, aliás, desculpem, João Evangelista contemplou, São Pedro, Santa Maria Madalena, os outros apóstolos, aqueles soldados que estavam lá na pedra, na porta do templo, que os judeus colocaram para vigiar, foram os primeiros testemunhos da ressurreição. Que toda essa luz, esse poder que vem de Jesus, adentre o nosso coração e nos motive a cada vez mais vivermos uma vida autêntica na fé, conduzidos pelo amor e felizes porque experimentamos esse amor que vem do Cristo ressuscitado.